Olá, pessoal. A Amanda já chegou, eu vou chamar ela. Essa live menor, ela é continuação da nossa live que a gente estava discutindo sobre educação escolar antirracista. A Amanda vai voltar Alô, de para. novo, amigos. A Amanda está voltando para falar com a gente. Tinham duas perguntas que tinham sido colocadas, que era sobre como que a história da arte vê a arte africana e como que você percebe também o espaço do artista negro nos espaços formais de criação de arte. E aí, depois dessas duas, se vocês tiverem mais perguntas, aproveitem, mandem agora, que agora é a hora. É, E aí, depois dessas duas, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. E aí a gente encerra, beleza? Então vamos lá, você ok. estava falando que aí dentro do currículo você procura brechas e traz essa Isso. história da arte africana. Sim, porque quando a gente, na maioria dos livros de história da arte, e livros, não livros. Ai, livro que a gente usa na escola, gente, como é que é o nome? Livro Fugiu didático. agora. Livro Isso, didático. tirando os livros didáticos, porque aí é um buraco ainda mais profundo. Nos livros de história da arte, a arte africana aparece ali no início, na arte da antiguidade, na maioria dos livros. Então, é muito para falar de arte tribal, dá uma olhada aí. Traz muito máscaras, os artefatos mais antigos, né? Eu gosto muito, muito mesmo, daquele trecho, daquela cena do Pantera Negra. Você assistiu Pantera Negra, Laísa? Sim, sim. Nossa, aquela cena do museu diz tudo, resume muito como é o olhar da arte, esse olhar, né, eurocêntrico, sobre os artefatos artísticos de origem africana. É muito naquele aspecto, sabe? O colonizador foi lá, pegou, se apropriou daquilo, né, e mostrou para o resto do mundo. E essa é uma perspectiva muito pobre e muito triste, né? Quando a gente estava falando lá no começo da conversa sobre a história ali do acesso dos negros na escola, e aí a gente falou sobre a organização, né, de grupos e movimentos negros. Quando esses grupos se organizam, eles trazem várias propostas e já começam a propor ações no sentido de resgatar as produções artísticas, né, culturais da África e produções aqui brasileiras, né? Então é muito importante que a arte agora, eu acho que a gente tem o direito de construir sim uma história nossa, né? A gente já tem uma história, mas eu falo assim no cotidiano mesmo. Você está trabalhando arte na escola, acredito que a gente tem total autonomia, o direito de trazer a história que foi criada por nós mesmos, né? E atrás da história desses grupos, quais foram as produções culturais e artísticas, né, desses grupos aqui no Brasil, e também a questão ancestral, né? Trazer a história dos povos africanos, mas não só nessa perspectiva da arte antiga, né? Do antigo. A gente tem que procurar também artistas modernos, né, contemporâneos, coisas que estão acontecendo agora, porque tem muita coisa acontecendo agora, né? E uma linguagem que é muito próxima, que é muito tranquila para levar, assim, na escola é a música, né? Quando a gente leva música, a chance de atingir é muito maior. Então, nossa, dá para trabalhar muitos aspectos
ricos da dança e da música, né? Principalmente. E aí eu vejo que eu acho que o erro tá muito na formação mesmo. Na formação já, tanto dos artistas quanto dos professores, que é uma formação Sim, que não traz essa história. não Então, traz. você chega na sala de aula, você Que não tem já tem, repertório, né? que já tem outra questão aí de racismo estrutural. Qual era o espaço do negro Sim. dentro da academia de arte? É super recente. Eu tô, eu tô tomando Não, até e por bastante incrível. cuidado. Eu tô tomando até bastante cuidado para eu não falar isso. Eu tô aqui, gente. Será que foi isso mesmo? É isso mesmo? Para eu não cometer uma injustiça, mas eu não tô lembrando de nenhum professor negro na minha formação acadêmica. Sério. Sério, Eu sério. tive E mais do uma que isso, professora. e mais do que isso, e mais ainda, a maioria brancos, louros, olhos claros, Ai, e que é uma horror. faculdade de teatro. E é uma faculdade de teatro. Graças Né? a Deus, tenho a sorte de que são conscientes e de que eles levaram essas discussões para a gente. Assim, eu tive o GIMES, mas o GIMES era optativa. Ele não era do currículo, que Uhum. foi a capoeira para preparação corporal do ator. Para a gente entender isso um pouquinho, essa é a referência da história do teatro. Hum, Essa é a referência. nossa, que A gente bonito olha isso, no viu? índice, a gente olha aqui no índice, eu tenho China, Japão, Grécia e rapidinho. Tipo assim, vamos passar por isso aqui rapidinho para a gente falar da história da arte mesmo. Roma, e aí entra os movimentos. Idade Média, Renascença, Barroco, a era da cidadania burguesa, do naturalismo à arte contemporânea, e acabou. Aí, para não ser muito injusta, para não falar que eu estou mentindo, para eu falar, mas não tem nada, 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 e a referência do teatro é essa, mas não tem nada, nada, nada. Da página 7 a 16, a gente vai estudar Egito e Mesopotâmia. Só? Pronto, acabou. Meu Deus! Pronto, acabou. E essa é a É, nossa referência. A gente estuda história do é um teatro por aqui. abismo, né? Eu não faço ideia do que estava sendo produzido. E a gente sabe hoje que graças às cotas que abrem espaço, que essas pessoas vêm mais para a universidade, trazem a sua história, e a gente começa a ter acesso, que está muito presente. Que está muito presente. Inclusive nos cultos religiosos, tem muito cênico ali, tem muita construção corporal, tem construção de personagem, é Uhum. muito forte, é muito forte. Só que isso não tá aqui para a gente estudar, não existe isso. Exato. Não existe. Quando a gente Não falou lá no existe. É começo da conversa totalmente. sobre o acesso, é justamente isso. Tem uma parte disso que é invisibilizado mesmo. Não é que não haviam pintores negros, artistas negros, né, em todas as suas formas de arte. Haviam, sempre houveram. E quando a gente pensa, comparando, né, vamos pensar na mulher também, presença na mulher, da mulher na arte, né, na história da arte, como protagonista ali, né, porque a gente vê a mulher na tela, mas como protagonista, como artista, a gente também não tem essa visibilidade. Não significa que não existiram, mas é a questão de não falar sobre, não contar a história, né? E o que acontece muito com o povo negro é isso, é a questão da invisibilidade mesmo. Muita produção artística e cultural está relacionado à religião, mas não se fala de religiões de matrizes africanas aqui no Brasil sem demonizá-las, né? Então, como que eu vou trabalhar isso na escola, que teoricamente é laica, mas a gente faz painel de Natal e Páscoa, e
se eu levo uma questão. Ah, e se for só o painel de Natal e Páscoa, tudo bem. Na É, nossa se fosse, escola, a tava gente bom, tinha né? professora. Na nossa escola, a gente tinha professora que a aula dela começava com oração. Vamos ficar todo mundo de pé, orar o Pai Nosso e a Ave Maria. Sim, sim. E a Ave Então, Maria. no livro didático, então, não tem zero informações sobre isso. Eu fiquei até surpresa que eu vi um exemplar no fim do ano passado, que esse ano acho que é ano, ou era, né? Ano da gente escolher livro didático, né? Não sei como é que vai se dar isso agora por causa da pandemia. Mas esse ano é ano da gente escolher os livros para o ano seguinte. E aí eu vi no exemplar que veio, né, para o professor, no manual, tinha um pouco de arte africana no livro de arte. Não sei, né, das outras disciplinas, porque isso também é importante, né? Não pode ser restrito só a uma disciplina. Na literatura, por exemplo, a gente não fala, não, Você sabe o que temos é que eu tantos acho que autores e não se fala sobre. que você falou aí da questão, que existem artistas de tudo quanto é tipo, né? E você traz o exemplo da mulher que você fala. A mulher sempre produziu arte, só que ela não teve, só que não se fala sobre a arte que a mulher produziu. Eu acho que com o negro ainda é um pouco pior, porque além da gente não falar, a gente embranquece a pessoa negra. Que aí quando Sim, se depara, nossa, mas esse artista era negro? Porque cria-se um é, imaginário, um mito de que eram todos brancos. Então, até os negros passam por um processo de embranquecimento, sei lá se a gente pode falar assim, e aí some. E sim, aí, no nosso imaginário, no nosso conhecimento coletivo, não se produz arte. O negro não é artista, ele não produz arte. E aí, a internet é ótima, né? Porque uhum, cospe na cara da gente o tempo todo. Aí, aqui da minha área, das áreas do corpo, né? Da capacidade expressiva do corpo. Teatro e dança, o tempo que você abre o Facebook, você vai ver esse povo dançando, você vai ver esse povo encenando. E é um show de técnica e de construção. Só que realmente a arte só existe na Europa e de preferência no Louvre. A arte é só sim, sim, isso. sim, A arte sim. é só isso. E aqui no Brasil, o que que acha? Aquela que está no MASP, aquela que está nos teatros municipais, e acabou. E acabou. É uma crítica que a gente tem que levar mesmo para todos os espaços, né? Todos os lugares. Desde frequentar o restaurante 5 estrelas da cidade até ser contemplado aí no conteúdo, enfim, todos os lugares. A gente precisa questionar, sim, essa ausência ou essa invisibilidade, né? Estão sendo invisibilizados, Uhum. porque estamos, existimos, fazemos e somos, mas não somos reconhecidos, né? Você E tem aí, algum artista brasileiro para indicar para gente que a gente precisa conhecer? nossa, Laísa, eu tenho, mas se eu falar que eu lembro, eu não lembro. O ano passado, sério, sério, o ano passado elaborei até uma prova para os meninos com obras desse artista. E ele só faz retratos. Não é que só faz retratos, né? Assim, principalmente retratos. Um artista Uhum. plástico, né? A E arte dele é ele focada em retratos. Isso, focado em retratos.
pessoas negras mesmo, principalmente mulheres. E aí eu levei a biografia desse artista. Gente, eu vou ter que achar esse negócio aqui. Eu vou achar e eu vou colocar no próximo texto. Você vê, né? Tá. Nem eu lembro o nome do artista. Eu quero indicar um brasileiro, que é o Luiz de Abreu. Ele trabalha com artes da cena e artes da dança, e ele tem um espetáculo que tem um reconhecimento muito grande no meio artístico, que é o Samba do Crioulo. É muito bom, é muito bom. E tem um artista também, um arte educador, ele é de Uberlândia, o Dixon Duarte. Ele trabalha muito essas questões com os alunos dele e movimenta bastante, assim, traz essas reflexões, deixa essas duas indicações. Você falou assim, no próximo texto eu vou... Acho que a Amanda está falando sobre o grafiteiro Deci, não sei se é assim que pronuncia. Não, mas que bom que lembrar do Deci. Tem um Deci, gente, nossa, minha memória é uma bela de Não uma conheço esse. porcaria. Não, a minha também é, Tem viu? o Eu peguei Deci. outro celular e eu consultei aqui agora. Pra eu O lembrar. Deci é grafiteiro e agora é tatuador também. Ele é de Goiânia, se não me engano. Se não for de Goiânia, ele mora há muito tempo em Goiânia. E tem grafite dele no Brasil inteiro, não só em Goiânia. Tem grafite dele aqui em Tumbiara também. E ele trabalha muito com os retratos. E muitos retratos de pessoas negras. É muito massa o trabalho dele. Mas não era o desse que eu estava tentando lembrar. É um outro artista que, na verdade, é um artista já tem um tempo. Mas, assim, eu achei muito interessante. Gostei muito da biografia dele, porque era um artista que ocupava o espaço acadêmico mesmo. Né? E pouco, tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar nele e eu conheci nas minhas pesquisas para elaborar um material para levar para a escola. Então, eu vou, sim, fazer muitas indicações de artistas de todas as linguagens, porque acho que é importante, sim, a gente conhecer a história dos que fizeram antes e os que estão fazendo agora, e a gente precisa levar isso para todo mundo. Esse post que a Amanda falou, vou fazer um post e vou trazer, é porque a Amanda foi convidada e aceitou criar um espaço, abrir um espaço dentro do Enlear Instituto. O Enlear Instituto, ele é um projeto que é encabeçado aí por 3 professores. Eu dou a cara porque eu sou Aparecida, os outros não são tanto. E a gente pensa em fortalecer o professor para transformar a educação. É o nosso propósito, assim, trabalhar com o professor, fortalecer esse professor e emancipar esse professor. E a Amanda topou o convite / desafio para estar junto com a gente no Enlear e para falar de educação antirracista. E aí a gente vai ter quinzenalmente, não foi isso que a gente combinou? Quinzenalmente ela vai trazer textos falando sobre isso. Então, gente, acompanhem o trabalho, acompanhem, sigam os nossos perfis e tudo, que a gente vai tentar conversar sobre isso, fazer que essa conversa seja constante, não pontual, de um dia, ou porque é o assunto que está todo mundo falando. A gente vai tentar fazer isso uma base sólida aqui. E eu quero te agradecer por você ter topado. Fiquei muito feliz quando você topou. Eu também fiquei feliz. Eu fiquei feliz demais com o convite. Nossa, foi aquela sensação de, nossa, lembrar que eu existo. Porque tem isso também, né? Nossa autoestima, só Jesus na causa. Nossa autoestima é algo que tem que ser extremamente trabalhada. A gente tem também um histórico, né, de autodepreciação e de sempre ter que se provar, de se provar, de se provar. E eu fiquei assim com aquela sensação de, nossa, eu tô fazendo, acho que eu tô indo no caminho certo, né? Acho que finalmente eu vou ter uma oportunidade de ocupar mais um lugar, né? Mais um espaço, porque, nossa, é pouco. Todo tanto que a gente fala ainda é pouco. E eu fiquei oportunidade muito feliz. é nossa de ter você. A gente que fica feliz.
Ai, fiquei muito feliz pelo convite. Amanda, vamos encerrando? Vamos. E é isso, as considerações finais sobre tudo que a gente conversou, o que, que você deixa para o pessoal, para a gente pensar essa escola antirracista? Então, algo que eu vi nos últimos meses, eu sigo muita gente falando de rede social, né? Gosto muito de acompanhar o conteúdo de jovens e adultos também, tem pessoas mais velhas também que falam sobre essa questão da negritude e as lutas contra o racismo. E aí eu tenho visto essa galera falar que a gente já passou do ponto, já passou do lugar, do momento de ficar explicando muito ou tentando alfabetizar as pessoas a respeito disso. Mas eu acho que se tiver ainda um pouquinho de paciência, quem tiver, né? Isso aí eu tô falando com as pessoas, para as pessoas que são, que se entendem ou que se veem enquanto pessoas negras. Quem tiver um pouquinho de paciência, ainda vamos tentar explicar um pouquinho. E para quem não está nesse lugar, eu sugiro, eu peço, né, que as pessoas leiam, se informem, pesquisem, porque acho que nada é mais enriquecedor do que você mesmo adquirir ou ter conhecimento, né? Então, o que eu deixo é a importância da gente se informar sobre os assuntos. Por mais difícil que seja, às vezes, aceitar certas coisas, não é nem questão de aceitar, né? Acho que a gente precisa ter, ter as nossas próprias conclusões, né? Ir atrás, buscar uma perspectiva diferente. E eu acho que a gente tem, sim, muitas pessoas escrevendo sobre isso, muitas pessoas falando sobre isso. Então, eu deixo para as pessoas esse conselho. Se informem, leiam, discutam, perguntem, mas tentem, né? Acho que não dá para a gente ignorar esse assunto mais, então vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso. Pergunta para. Talvez a pessoa negra não esteja muito exposta a discutir com você, mas então discuta com outra pessoa não negra, né? Uma pessoa branca. Fale sobre isso nos lugares, em qualquer lugar, na verdade, nos lugares onde você achar que tem espaço para falar sobre isso, fale. Né? E se for professor, aí que tem a obrigação mesmo de ler, de ir atrás, de se informar, de pesquisar, para, né, não contribuir para esse sistema opressor continuar passando por cima da gente. É isso. E eu agradeço muito pela conversa. Comecei Eu tão que nervosa. agradeço. Ainda tô nervosa, Isso que eu ia mas. falar, a Amanda tava tão nervosa, mandou mensagem para mim, eu tô nervosa, meu Deus. E foi Nossa, eu ótimo, ainda tô. Amanda. Foi Acho que foi pouco ótimo. tempo, né, para tanto assunto, mas É, a gente vai continuar falando sobre isso, vai ser muito uhum, bom poder sim. trazer mais conteúdo a respeito desse assunto. É, para finalizar, às vezes a gente pensa, né? Ah, eu, professor, tudo. Esses dias eu li um texto aqui no Facebook que, de acordo com a fonte Facebook, era de alguém que ficou em um campo de concentração nazista. Não sei se isso é verdade, gente. A minha fonte aqui é Facebook. Quem confia na fonte Facebook. Mas o texto era muito bom. O texto dizem que é uma carta e aí fala, é uma carta ao professor. Fala, professor, eu vi aqui enfermeiras estudadas usando seu conhecimento para matar e mutilar crianças.
Eu vi engenheiros construindo câmara de gás. Eu vi, ele vai falando um monte de formações e como que essas formações estavam matando, estavam acabando com a humanidade. E aí ele fala no final que nós, enquanto professores, enquanto agentes que estamos trabalhando com conhecimento e com construção de indivíduo, a gente precisa pensar uma educação que vá ajudar o outro, que vá fortalecer o outro. Eu vou até ver se eu acho esse texto aí perdido para eu postar. E eu acho que é isso, a gente não pode subestimar o papel da educação. A gente está, sim, formando, a gente está levando conhecimento, a gente está construindo indivíduos que são pensantes, que vão agir de acordo com seus próprios pensamentos e com suas próprias causas, né? Mas a gente tem que assumir a responsabilidade de ser educador. E eu, enquanto educador, é minha responsabilidade tocar em assuntos que esse aluno, que esse jovem, que essa criança vai encontrar fora da escola e que ela encontra dentro da escola. E o racismo é um desses assuntos. Então a gente não pode passar batido, a gente não pode ter preguiça, a gente não pode fingir que isso não acontece. A escola precisa assumir o seu papel social. O professor precisa assumir a responsabilidade que ele tem de toda semana estar diante de 30, 40 jovens, conversando com esses jovens e criando uma comunidade com eles. É uma comunidade que a gente cria. Então não dá mais para a gente ficar calado. Quero agradecer mais uma vez a Amanda. Então, só lembrando, a Amanda vai continuar com a gente aqui no LA, trazendo conteúdos. Agradecer novamente e deixar o convite. Semana que vem a gente vai estar com o professor Aurívio, de Araguari, em Minas Gerais, e ele vai conversar com a gente sobre o novo Fundeb. O que muda, como que as escolas, como que a rotina na escola administrativa vai mudar, o que muda na vida do professor. Ele vai trazer essas informações, a gente vai entender o Fundeb, tintim por tintim. Ai, eu que mesma ótimo. estou super ansiosa porque eu confesso que eu não Sim. li algumas matérias, mas eu ainda não tenho uma clareza, assim, como que chega em mim. Eu sei que chega, mas... Gente, é Ai, que isso. ótimo. Obrigada Então a todos fica o que convite. vieram. Sim, obrigada a todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Amanda. Abraço, gente. Até a próxima. Abraço. Obrigada. As lives ficam salvas, as duas. Tchau. Tchau.